Olá, amigos, boa tarde. Uma boa tarde para você. Provocou acidente, deixou uma pessoa gravemente ferida e tentou fugir do local, mas foi impedido por moradores. Quem viu a cena garante que o motorista estava embriagado e bem tranquilo para o tamanho do problema. E um sargento do Exército que também teria bebido bateu em uma moto, deixou mãe e filho feridos. Começa a cobrança de pedágio na BR-101 e em pleno domingo havia congestionamento. Quem passou pela rodovia ficou indignado. Acho que eles só devem cobrar a partir do momento que eles têm estrutura para fazer a cobrança, não o trânsito ficar do jeito que tá, que é um verdadeiro absurdo. Você ficar aqui meia hora porque não tem troco, ou porque isso, ou porque aquilo, então não cobra. Saiu do sul do país para viver perigosamente no estado? O caminhoneiro tentou arrombar um caixa eletrônico, diz que não precisa de dinheiro, mas gosta de adrenalina e aprendeu as técnicas criminosas na internet. Inovaram, mas investiram em negócio ilegal e foram presos. Os traficantes vendiam cocaína dentro de pinos de plástico. Emprego, não deixe de conferir as ofertas que abrem a semana. Um hospital na Grande Vitória oferece mais de 60 vagas para atendente de laboratório e técnico de enfermagem. Pensa aí, que mudanças de atitude no seu companheiro ou na sua companheira fariam você desconfiar que algo está errado? É uma coisa que ela sempre fazia e agora não quer fazer mais. Chegando tarde em casa, e na hora H, né, que você falar o nome de outra pessoa, sei lá, quando o companheiro muda, alguma coisa tem, ele não muda à toa. A gente tem que ser esperta, né? Ficar esperta. Pronto, falei! Tragédia no norte do estado. 4 pessoas morreram vítimas de acidente. E ainda, Força Silvana, você tem amigos e eles seguem firme na batalha pela sua recuperação. Silvana é uma radialista que sofre de câncer raro no fígado. Ela precisa de uma cirurgia em São Paulo. E o TN se junta a essa rede da solidariedade. Vem com a gente, o nosso encontro começa no retorno do Tribuna Notícias, primeira edição. É rapidinho, né, Ingrid? Isso aí. Até já, amigos! Olha, pessoal, uma satisfação estar aqui de novo com vocês. Legal, né, Ingrid? Nossa, Obrigado. de estar aqui ao seu lado. Legal. Olha só, o Tribuna Notícias de hoje começa com mais uma história de irresponsabilidade que poderia ter se transformado em tragédia. Um empresário avançou o sinal vermelho e atingiu em cheio um carro, isso em Vila Velha. Um dos motoristas ficou preso às ferragens e foi socorrido com hemorragia. Não bastasse ter provocado a batida, o empresário deu ré e já ia embora, mas foi contido pela população que se revoltou. Quem viu a cena conta que ele estava completamente bêbado e parecia não se importar nem um pouco com a gravidade do que havia provocado. Era por volta de 8h30 da noite de sábado quando José Iramar de Oliveira, de 31 anos, furou o sinal vermelho e provocou este acidente em Itapuã, em Vila Velha. Pelo estado em que os carros ficaram, dá para se ter uma ideia da violência da batida. José estava no veículo que seguia pela Avenida São Paulo. Os outros 2 veículos vinham pela Jair de Andrade. Segundo esta testemunha que viu o momento da colisão, José Iramar estava em alta velocidade, avançou o cruzamento no sinal vermelho e bateu no carro branco. Um terceiro veículo também foi atingido. O sinal estava vermelho para ele e acabou atingindo os 2 carros que estavam passando na hora. Ele nem tentou frear. Não teve freada nenhuma. Ele passou do jeito que ele veio, ele bateu nos 2 carros, jogando um em cima do outro. José estava com mais 3 amigos no carro quando atingiu a Fiorino. O motorista Cândido Ribeiro, de 53 anos, ficou preso nas ferragens. Bastante ferido, precisou ser socorrido e encaminhado para o hospital. No Prisma Prata havia uma mulher grávida que, por sorte, não se feriu. Quem ajudou no socorro não esquece o sofrimento de um homem vítima da imprudência no trânsito. Quando eu olhei, eu vi o motorista meio caído e todo ensanguentado. Aí o pessoal tentando abrir a porta dele para tentar tirar ele do local. Aí eu pedi para que não tirassem e perguntei para ele o que ele sentia. Ele falou que estava sentindo muita dor na cabeça. E como ele estava muito ensanguentado, eu falei assim, talvez ele machucou. Então eu pedi para que ninguém tirasse ele. Voltei para casa para pegar luva e gases, né, para dar para mim, para a pessoa que estava me ajudando. E aí foi quando a gente limpou o rosto dele e vimos que não tinha nenhum corte, nada na cabeça. Só mesmo na mão, foi um corte profundo na mão. Segundo testemunhas, depois da batida, José tentou fugir. Os amigos dele chegaram a chamar um táxi, mas os moradores cercaram um rapaz que foi contido pela população. Os moradores logo chegaram e foram segurando ele com medo dele fugir do local. Ele aparentava estar embriagado?
Acho que sim. Eu vi o Veloci dando ré e a galera batendo no carro, gritando, não deixa fugir, não deixa fugir. Ele ainda acelerou ainda contra as pessoas que estavam me pedindo. E depois ele parou, viu que não tinha como fugir porque juntou muita gente em cima do carro. As imagens feitas por uma testemunha mostram o momento em que José Iramar é levado para a viatura. Os moradores chegaram a cercar a guarnição. Alguns até tentaram agredir o rapaz que aparentava estar embriagado. Esta moradora conta que, depois do acidente, um amigo de José chegou a se apresentar como advogado. Bastante alterado, ele ameaçou quem estava no local. Estava muito alterado, não conseguia se manter em pé pela embriaguez. População revoltada com tudo aquilo, gritando, xingando, e ele também muito alterado. E ainda sarcástico ainda, como se ele estivesse na razão. Falava que ninguém podia ligar celular, que ninguém podia filmar. Um amigo dele, um grandão, estava totalmente alterado e ainda por cima, se sentindo na razão com um copo de bebida alcoólica na mão. José Iramar se negou a fazer o teste do bafômetro, mas provas testemunhais garantiram que ele fosse autuado. Ele foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa. O crime é inafiançável e ele foi encaminhado para o presídio de Viana. José preferiu não dar explicações. Como é que foi lá o acidente? Você furou o sinal vermelho? De fato, só na cadeia, muitas pessoas vão se conscientizar que álcool não combina com direção. Que mais esse acidente sirva de exemplo. O motorista José Cândido, ferido de graça na batida, continua internado. O estado de saúde dele é estável. E em Guarapari, mãe e filho se feriram em um grave acidente. A moto em que eles estavam foi atingida por outra motocicleta. Quem pilotava o veículo era um sargento do Exército. Testemunhas disseram que ele tinha sinais de embriaguez. O militar se recusou a fazer o teste do bafômetro. As fotos mostram a vítima bastante machucada no corredor do Hospital São Lucas, em Vitória. Vinícius Sampaio Dias, de 27 anos, sofreu um grave acidente de moto. Ele estava com a mãe, Márcia Sampaio, de 50 anos, quando o veículo em que estavam foi atingido por uma outra motocicleta. O acidente aconteceu em Guarapari na noite do último sábado. Envolveu também um sargento do Exército, identificado como Gil Machado Fortes. O sargento teria acelerado após o sinal abrir para ele e acabou atingindo a moto onde estavam mãe e filho. Após o acidente, Gil se recusou a fazer o teste do bafômetro. Um vídeo feito por celular mostra o sargento do Exército sendo socorrido por amigos. Ele praticamente se arrasta. Gil foi levado para a unidade de pronto atendimento de Guarapari e logo em seguida foi liberado. No dia seguinte ao acidente, ele foi trazido aqui ao quartel do Exército em Vila Velha, onde permaneceu o domingo inteiro sob escolta. Já mãe e filho que estavam na outra moto permanecem internados em Hospital da Grande Vitória. O Gil Machado Fortes. E para os telespectadores, mãe e filho continuam internados. O estado de saúde dos dois é estável. O sargento, como eu acabei de falar, Gil Machado Fortes, está aquartelado no batalhão do Exército em Vila Velha, que continue por lá. O catarinense caminhoneiro disse que a escola para o crime foi a internet. Pelo computador, ele afirma que aprendeu como arrombar caixa eletrônico e conseguir dinheiro fácil. O fim dessa tentativa foi a cadeia. Um investimento de R$2.000 em materiais para cometer um crime nada perfeito. Matheus Levi Ferrara de Oliveira, de 32 anos, foi preso em flagrante na manhã de ontem com todo este equipamento usado para tentar arrombar um caixa eletrônico desta agência bancária em Cobilândia, Vila Velha. O bandido esperou dar 6 horas da manhã. É exatamente neste horário que a porta de entrada da agência se destrava automaticamente. Quando percebeu que poderia entrar, ele veio, cobriu toda a fachada com uma lona escura e veio até este caixa eletrônico. Um pedestre que passou desconfiou da porta fechada desse jeito. Acionou a polícia. Os PMs chegaram aqui quando o bandido já estava com o maçarico ligado. Matheus não tem passagens pela polícia. O suspeito é de Joinville, em Santa Catarina, cidade com alto índice de crimes iguais a este. Ele nega que tenha ligação com qualquer quadrilha. Diz que fez porque precisava de dinheiro e que aprendeu tudo na internet. Pelo que a gente vê é fácil, mas é complicado, não é? Eles fazem com mais vezes, né, pessoal lá. A gente tentou aí, mas não deu certo.
trabalhava de carteira assinada e fui tentar dar um peitaço aí pra fazer um dinheiro aí, mas fiz até sozinho, pra não envolver justamente ninguém. Mas é pagar conta e tentar fazer um pé de meia, mas é ilusão, né, cara? É um dinheiro maldito, vai e volta, ganha com uma mão, sai com as duas. Para a polícia, Matheus não agiu sozinho. Apesar de alegar que veio de táxi até a agência, a PM acredita que outras pessoas estejam envolvidas no crime. Essa hipótese não é aceita pela quantidade de material. E aqui no DPJ, agora mesmo, ele confessou para a gente que ele falou a seguinte frase: nós tentamos, porém não conseguimos, indicando que ele não veio sozinho e nem somente de táxi. O suspeito declarou ser usuário de maconha e disse que não pensou nas consequências. Agora preso, Matheus se diz arrependido e quer voltar a ser caminhoneiro. Foi a primeira e última vez, então a minha ficha nem caiu ainda. Eu tava muito louco, sei lá, tinha usado um pouco de droga e falei, azar, vou tentar, né, mas nunca mais, a primeira e última, tá louco. Voltar pra minha profissão e deu, ficar quietinho. Você usa o quê? Maconha só. Cocaína às vezes também. Matheus, maconheiro e cocaineiro. Você tem que ser soldador, amigo. Tentando abrir caixa eletrônico, né, Ingrid? Pois é, tomara que boa pra ele aí, ó. Que o Matheus tenha aprendido a lição, né? Ele pode pegar mais de 4 anos de cadeia. Está no presídio de Viana. Buzinaço e muita revolta no primeiro dia de cobrança do pedágio na BR-101. Eu sabia que isso ia acontecer. A lentidão próximo às cabines irritou os motoristas. Foram 4 quilômetros de engarrafamento. As mãos revelam a insatisfação dos motoristas com a cobrança do pedágio na BR-101 Norte. Os motoristas buzinavam como forma de protesto. O pagamento obrigatório começou nesse domingo. Na Praça da Serra, o valor para veículos comuns é de R$ 3,40. Quem passou naquele trecho enfrentou engarrafamento de aproximadamente 4 quilômetros. A fila de carros ficou tão grande que não dava nem para ver o final. Esse é o primeiro dia de cobrança e o trânsito ficou assim. O resultado, muitas reclamações. O pessoal sem experiência para trabalhar, aí a gente fica 2 horas esperando. Acho que eles só devem cobrar a partir do momento que eles têm estrutura para fazer a cobrança, não o trânsito ficar do jeito que tá, que é um verdadeiro absurdo. Você ficar aqui meia hora porque não tem troco, porque isso ou porque aquilo, então não cobra. A gente já paga IPVA, já paga imposto já para ter as estradas. R$ 3,40 de cada carro por dia aí, dá uma olhada no movimento aí. Até que o preço é bom, só que não tem qualidade do serviço, uma porcaria. Além da Serra, outras cabines do pedágio Eco 101 passaram a cobrar. Em Pedro Canário, São Mateus, Aracruz, Guarapari, Itapemirim e Mimoso do Sul. Para atravessar o estado em carro de passeio, o condutor vai desembolsar R$ 21,70. A contrapartida, segundo a concessionária, serão as melhorias na pista. Na Serra, os sinais são de obras inacabadas. Jamila mora em frente à Praça do Pedágio e viu as mudanças de perto. Melhorou por um lado, a gente está sentindo até mais um pouco de segurança, que tem seguranças ali, né? Clareou o nosso terreno, ficou muito claro. Por um lado ajudou, por outro lado prejudicou por isso. Por causa dos pontos, até as crianças que vêm da escola, que estudam em Timbuí, aí tem que descer lá no restaurante e vir andando 6h30 da noite. Tânia vive há 52 anos no local e não usa carro. Para ela, a obra trouxe melhorias. Eu acho que não atrapalhou nada, não. Eu acho que a tendência melhorou até pra gente. Tem mais segurança, entendeu? Ficou tudo clarinho, as crianças brincam. Já Tiago, que mora a poucos metros de distância e depende do automóvel, o pedágio só trouxe prejuízo. Tem que pagar o pedágio também, é um absurdo ter que atravessar isso daqui. E primeiro eles tinham que entregar a pista duplicada para depois cobrar. Agora eles querem cobrar sem fazer duplicação, sem fazer benfeitoria, sem fazer nada. Estão pagando R$ 3,40 ainda, ou cobra 50%, dá alguma coisa para a população. Agora não dão nada. Rodovias privatizadas, tem alguém ganhando muito dinheiro, agora não dá uma qualidade pro motorista, assim, né? Independente da gente discutir ou não a questão do pedágio, do valor do pedágio, que é um absurdo, é como disse uma amiga aí durante a reportagem, você cobrar sem dar estrutura. É isso aí. Provocar um engarrafamento desse em plena rodovia, quer dizer, sem falta de troco, problemas estruturais, quer dizer, e cobrar, isso é um absurdo, né? Isso no domingo, né? Agora, e o IPVA? Para que a gente paga IPVA, hein? Para quê?
E hoje voltamos, pela manhã, voltamos à BR-101 para ver como estava a cobrança do digníssimo pedágio na BR-101. E adivinhem, houve mais congestionamento. Equipes da Eco 101 atendiam nas cabines e na pista para agilizar o trabalho e evitar o congestionamento. Logo no início da manhã, um pequeno engarrafamento se formou na região. Por volta de 7h40, o trânsito voltou a fluir normalmente. A expectativa de quem passa pelo local todos os dias é que as melhorias prometidas com a cobrança do pedágio não prejudiquem o fluxo de veículos no local. Organizar melhor a passagem aqui, que eu acho que é meio complicado. Separar, eu acho, caminhão, carro pequeno, né? Veículo mais rápido, né? Bom, a concessionária disse que só vai se manifestar sobre o assunto agora à tarde. A semana começa com ótimas ofertas de emprego. Um hospital seleciona mais de 60 profissionais. São vagas para atendente de laboratório e técnico de enfermagem. Cadastro pelo site www.hospitalmeridional.com.br. Entregador de pizza, é isso mesmo, é baleado em Barra Mares, Vila Velha. Foi vítima de uma emboscada. Ele recebeu um pedido e quando chegou no local de entrega, foi recebido a tiros. Na parede da padaria, várias marcas de tiros que teriam como alvo um entregador de pizza de 18 anos de idade. O pedido era para ser entregue aqui, na rua Amaral Peixoto, bem perto da padaria que fica em Barra Mares, Vila Velha. Era quase 11 horas da noite. Ao chegar aqui e buzinar, avisando que o produto tinha chegado, acabou encontrando dois homens que saíram do nada, atirando contra ele. Um dos tiros acertou a perna de Vitor e quebrou o osso. O outro acertou o ombro e o terceiro pegou de raspão no pescoço. Mesmo com tudo isso, antes de ir embora, um dos assassinos ainda tacou uma pedra na cabeça dele, que se fingiu de morto e conseguiu sobreviver. Este morador ouviu os tiros de dentro de casa e ficou apavorado. Estava com a mulher e os dois filhos. Do nada, ficou aqui muito disparo, fiquei desesperado, eu e minha esposa, entendeu? Aí correndo de casa, tentando ver, mas não tinha como, tudo escuro aqui a rua, entendeu? E aqui em cima também tem um telhado, não tinha como você ver o que está acontecendo aqui embaixo. E o fato aconteceu aqui no pé do portão da minha casa, entendeu? Hoje de manhã, quando ele tentou sair de casa, não conseguiu. A chave do portão quebrou na fechadura. O motivo ele descobriu após pular o muro da casa e vir olhar a tranca. Encontrou esta perfuração que danificou a trava. É um crime de segurança, com certeza, né? Ele não sabe de onde vem, né? A vítima, Vitor José Porfino, foi socorrido para o Hospital Antônio Bezerra de Farias e foi submetido a uma cirurgia e passa bem. Pois é, o estado de saúde do motoboy é estável. Amigos, ela viu a vida virar de cabeça para baixo. As dores que apareceram de repente, na verdade, eram sinais de um câncer avançado e raro no fígado. A quimioterapia não deu resultado e a única chance da radialista é uma cirurgia só realizada em São Paulo. Foi preciso entrar na justiça e os amigos organizam uma rede de solidariedade na internet. Desde o ano passado, Silvana luta contra um tipo raro de câncer no fígado. Quando descobriu, a doença já estava em estágio avançado. Eu comecei a sentir umas dores do lado direito. E aí, depois eu fui para fazer exames e até saber o diagnóstico foram os piores dias da minha vida. E no dia que foi diagnosticado, eu fiquei sem chão. Eu não sabia o que fazer. Aí você pensa uma série de coisas. Minha vida acabou. E agora? O que eu vou fazer? O cabelo cai, os cílios caem, a sobrancelha cai. Então, sua vaidade vai... Você fica sem saber também como lidar com isso. E aí tem a depressão. A doença de Silvana chegou num ponto que o tratamento de radioterapia ou de quimioterapia não é mais suficiente. A esperança dela está numa cirurgia que só é feita em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês. A cirurgia é um sistema que ele criou de bipartição do fígado. Ele opera esse fígado em duas etapas. Ele divide o fígado. Cuida de uma parte, depois volta a reimplantar. E os próprios médicos elogiam esse sistema que ele faz.
Aqui em Vitória, pelos nossos conhecimentos, com contatos entre médicos, realmente é difícil achar alguém que faça esse tipo, mesmo porque ele precisa de um centro de alta complexidade. A cirurgia, mais outros custos, ultrapassam os R$150 mil. Por isso, familiares e amigos organizaram uma caminhada pela vida para arrecadar dinheiro para o tratamento. Neste fim de semana, eles receberam uma boa notícia. Após entrarem na justiça, o plano de saúde vai arcar com a cirurgia. Eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir, eu vou ficar curada e vou voltar a trabalhar. Apesar da vitória na justiça, Silvana continua contando com a solidariedade. Ela e um acompanhante vão precisar ficar mais de 2 meses em São Paulo para as 2 etapas do procedimento cirúrgico. Isso vai hotel, transporte, passagem, e a gente realmente, no momento, a gente conta com os amigos. Até hoje eu não perguntei, a Deus por que eu. Nunca perguntei, porque eu acho que eu ia ser egoísta. Perguntar o que eu não quero para mim, eu vou querer para o outro. Então, por que eu vou perguntar? Porque eu fui escolhida. Fé e esperança fazem com que esta guerreira continue na luta e com um sorriso no rosto. Eu tenho 31 anos de profissão, trabalho com Silvana há mais ou menos uns 28. Fiquei emocionado. Pois viu? é, não tem como não se emocionar. Ela vai sair dessa, você vai sair dessa, nossa amiga do coração. Você está fazendo muita falta aqui, a sua alegria, o seu sorriso, me chamando de princesa. Legal. Princesa! A gente está torcendo aqui, vai dar tudo certo, viu? A caminhada para ajudar a Silvana acontece no dia 1º de junho, da Praia da Costa ao Morro do Moreno, em Vila Velha. Custa R$50 a camisa e um kit lanche. Baratinho para uma causa como esta. Quem quiser participar pode encontrar o grupo no Facebook. Mais informações pelo telefone, anote aí, tá? 99956-4445. Vou repetir, hein? 99956-4445. É só falar com a Renata. Policial militar morre em acidente na rodovia do Frade, em Itapemirim. O soldado Machado atuava no 6º Batalhão da Serra. Ele perdeu o controle do carro e bateu com tudo numa árvore. Pessoas que pararam para ver o acidente disseram que ele agonizava quando foi socorrido para a Santa Casa de Cachoeiro. O soldado voltava do sul porque iria assumir o serviço hoje. Ele faleceu de manhã. Vamos ver as notícias do Jornal A Tribuna desta segunda-feira, 19 de maio. Tatuador diz: vivi um inferno na cadeia e sou inocente. Aqui embaixo, ganso na garganta. Escolas abrem 1000 vagas em cursos técnicos à distância. Bate-boca entre fiéis na porta de igreja em Jardim Camburi. E você vai ler também nesta segunda-feira em A Tribuna. No AT2, campeonato de música para a Copa. Cupom para concorrer a 30 TVs e buzinaço no primeiro dia de pedágio na BR-101. Auxiliar de Serviços Gerais é morto com quase 30 tiros em Barra Mares, Vila Velha. Na hora de fugir, a gangue atirou até nos cachorros que estavam na rua. Por curiosidade, o marceneiro foi ver o que estava acontecendo e também acabou ferido. Onde a vítima estava, na rua Roma em que morava, hoje só resta areia que tenta tampar o sangue, mas não consegue esconder a dor da família. A mãe está nesta casa. Não conseguiu ir ao velório do filho de tão abalada. Pablo Vidotto, de 24 anos, foi assassinado por 4 rapazes que chegaram perguntando se ele usava drogas. Mesmo diante da negativa, eles atiraram. Dos 50 disparos ouvidos por testemunhas, 28 ficaram espalhados no corpo dele. A gangue, que seria do Lajão, fugiu em seguida e ainda com munição continuaram atirando e fizeram outra vítima. Depois de terem matado Pablo Vidotto, de 24 anos, na outra rua, os assassinos pegaram a Avenida Rio Branco para ir embora. No meio do caminho encontraram alguns cães. Com medo deles, atiraram contra os animais. Foi nesta hora que um carpinteiro que estava chegando em casa voltou
por curiosidade para saber o que estava acontecendo. E a curiosidade dele teve um preço. Ele acabou sendo ferido por um tiro na perna. Ninguém sabia que estava atirando ainda, que o tiro foi na outra rua. Aí os meninos passaram e viu gente na rua aqui e deu tiro pro lado de cá. Foi isso que aconteceu. Edson Julião, 39 anos, foi socorrido para o Hospital Antônio Bezerra de Faria pelos amigos. Segundo a mulher dele, o tiro que entrou pela perna atingiu também o abdômen da vítima. Ele tomou a bala na perna e a bala alojou para a barriga. Subiu para a barriga. 2 traficantes presos. O que surpreendeu a polícia era a forma com que eles embalavam a droga. Foram quase 200 pinos de cocaína. Stanley Paiva Coutinho, de 22 anos, e Alexandre Medeiros Pereira, de 40, negociavam uma quantia de drogas no beco Santos Dumont, em Itaquari, quando foram abordados pela polícia. E durante esse patrulhamento a gente cercou as 2 extremidades de um beco, já conhecido pela gente já, e avistamos 2 elementos mexendo numa caixa de resíduo de água. E quando eles avistaram a viatura, tentaram empreender fuga, só que foram surpreendidos pela patrulha a pé. Depois da tentativa de fuga frustrada pelo GAO, os 2 foram detidos e encaminhados ao DPJ de Cariacica. Com eles foram encontrados 161 pinos de cocaína, modelo de embalo muito utilizado em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Esses pinos aí só apreensões que a gente já fez deles só na região de Itaquari mesmo, que a gente já apreendeu pinos. Não é muito comum aqui no estado não, já em outros estados, como São Paulo e Rio, você vê bastante desse tipo de embalo. Pensa aí, que mudanças de atitude no seu companheiro ou na sua companheira fariam você desconfiar que algo está errado? Como ele agiria diferente aí que pode dar a entender que tem alguma coisa estranha? Quando ele tá estranho, tá muito no celular. Se ela não quiser, simplesmente ver TV, que é uma coisa que ela adora fazer. Ele começar a me tratar mal, aí eu achar, né, que tá acontecendo alguma coisa. Aí eu vou procurar o que tá acontecendo, né, na realidade, né. Ai, meu Deus do céu. Tipo, quando ele muda, dá pra perceber que não é a mesma pessoa, entendeu? Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo sim, teve um tempo que ele tava todo estranho, tava saindo assim, eu ligava pra ele, ligava, ele não me atendia. Ai, talvez assim, vamos dizer, na hora H, né, que você falar o nome de outra pessoa, sei lá, que aí você já fica assustado, né, de repente, né? Ela fala, vamos ver televisão, amor, vamos ver televisão. Se ela falasse, não, quero ficar deitado, quero ficar lendo, quero mais ouvir música, já não é boa coisa. Porque quando o companheiro muda, alguma coisa tem, ele não muda à toa. Trocar a senha de minuto em minuto pra pessoa não saber. Não, eu acho que as mulheres são muito cabreiras, né? Mulher vê bicho onde não tem. Complica um pouquinho. Que mudança de comportamento no seu companheiro poderia indicar que ele está fazendo algo errado? Chegando tarde em casa. Eu acho que o celular. Poxa, o que tá acontecendo? Nunca foi de ficar no celular assim direto e de repente, né? Aí alguma coisa pode estar errada. Eu fiz alguma besteira. Com celular, Facebook, Twitter, MySpace, Instagram. Então ela acha alguma coisa de errado, mas você já fica assustado. O resto é tranquilo. Que mudança de comportamento no seu companheiro, na sua companheira, pode indicar que tem algo errado? Não chega em casa. Pode ter algum probleminha aí. Chega tarde. Falta dinheiro. Falta de interesse, sei lá. Não dá dinheiro pra moça. Faltou dinheiro, pode ter alguma coisa estranha. Essa aí que vai. E tem mais alguém para dar dinheiro, então. Nessa... outra, mais nova. Geralmente, alguma coisa que ela sempre fazia e agora não quer fazer mais. Mas o senhor nunca fez isso não, né? Fiz alguma coisa na vida. De vez em quando pinta. Jeito da mulherada. Tem 7 mulheradas aqui na loja. Fala aí, Neymar. Tudo bem ficar atento aos sinais, mas tem que tomar cuidado com a mente super mega power criativa para não fazer julgamento errado, né, Perfeito, Torino? Ingrid, mandou bem. A greve de professores da rede estadual. A paralisação segue por tempo indeterminado. Felipe Chicarino tem mais informações, veja aí. Nesta segunda-feira, a greve dos professores entrou no 35º dia. Hoje pela manhã, eles fizeram uma vigília aqui na sede da Secretaria Estadual de Educação, ato que deve se repetir na parte da tarde.
Dentre as reivindicações da categoria está a recomposição inflacionária. O governo diz que isso não pode ser feito por causa das eleições deste ano. O caso foi parar no Tribunal Regional Eleitoral. Inicialmente, nós estamos cobrando a reposição inflacionária que todos os trabalhadores nesse país tiveram. O governo condicionou essa reposição inflacionária ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado, cujo qual nós estamos aguardando posicionamento. E a greve de servidores impede a entrada de veículos na UFES. A manifestação acontece em todo o Brasil. Uma fila de carros parados nas entradas da UFES e cancelas bloqueadas. A manifestação que impediu a entrada de funcionários da Universidade Federal do Espírito Santo com veículos foi promovida por técnicos administrativos da instituição. A categoria realiza serviços de gestão em vários departamentos da UFES, como biblioteca, colegiados e restaurante. A manifestação dos trabalhadores da universidade, que estão em greve desde o dia 17 de março, faz parte, do nosso calendário de mobilizações. Representantes do Sindicato das Universidades Federais se reúnem hoje com o governo em Brasília para tentar um acordo. Caso isso não aconteça, vai haver recusa de matrículas e suspensão dos vestibulares de inverno. A ordem nacional o governo não negociou, é radicalizar. É cancelar as matrículas, cancelar o vestibular. Nós temos vestibular de inverno em todo o Brasil, em algumas universidades. A ordem é cancelar, a ordem é fechar as pró-reitorias de graduação e cancelar todos os serviços de matrícula. A seguir, tragédia no norte do estado. 4 pessoas morreram vítimas de acidente. Não saia daí, voltamos rapidinho. Hoje, início de semana, agora 12h31, amigos. 4 pessoas morreram em acidentes em Linhares, norte do estado. Na BR-101 foram 3 vítimas. 2 rapazes que se envolveram numa batida de moto e um homem que morreu atropelado. A 4ª vítima foi Eduardo Vicente da Costa, de 19 anos. Ele sofreu um acidente na estrada que liga o córrego do Farias à BR-101. O jovem perdeu o controle da moto que pilotava e bateu numa cerca. Uma boa tarde para você. Boa tarde, bom início de semana, amigos. Vem aí, Ronda Geral. E tá demais, hein? Tchau, tchau, Ingrid. Tchau.